Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José para mais um encontro neste começo de sabadão, trazendo informações muito importantes e, sobretudo, esclarecimentos para que a gente entenda melhor as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, sobretudo depois dos fatos que se deram nessa semana aqui no nosso país. E quando a gente não entende como é que as coisas estão se dando, a gente não consegue enxergar o pano de fundo, e fica prestando atenção numa série de avaliações míopes e avaliações distorcidas, aí a gente acaba ficando com uma grande confusão também, sem entender para onde nós estamos indo. Eu tenho certeza que com algumas informações que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão entender melhor algumas coisas que estão acontecendo. E vou mostrar também algumas cenas que revelam mais ainda o caráter dessa gente da extrema-direita aqui no Brasil, essa gente do mundo bolsonarista, que estão aí cada vez mais alucinados, né? Mas nada como tempo para passar e nada como termos um ano eleitoral para revelar muitas dessas criaturas como elas se comportam. Bom, vou entrar aqui nos temas, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se enturme aqui conosco, se inscreva aqui no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos também. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça do seu poderoso joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes. Eu sempre coloco os links no primeiro comentário aqui do nosso portal. É fácil, só clicar lá que você vai ficar mais aqui junto com a gente, tá bom? Lembrando que neste domingo, às 18 horas, vou fazer uma live para interagir com vocês. Eu vou responder perguntas, vamos traçar aqui alguns cenários para o ano de 2026 e vamos trazer algumas informações muito importantes. Eu acho que vai ser um encontro muito legal, tá bom? Então, domingo, 18 horas, tá legal? Bom, vamos aos temas aqui. Em primeiro lugar, começando com uma história que merece um esclarecimento sobre o pano de fundo, o que acontece. Essa colunista, Malu Gaspar, ela virou uma espécie de orácula mediúnica, né? Uma coisa assim fantasmagórica. Ela tem informações que vêm do além, de fontes ocultas, fontes que chegaram até o canal dela. Então ela veio com uma história que a indicação de Jorge Messias não passou, feita pelo presidente Lula, porque houve uma série de articulações que envolveram o ministro Alexandre de Moraes, o Alcolumbre e o Flávio Rachadinha. Acompanhe aqui. A derrota histórica que o Senado impôs a Lula, com a rejeição do Jorge Messias para o Supremo, produziu uma aliança que até outro dia seria impensável entre Flávio Bolsonaro e Alexandre de Moraes, que se juntaram ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Realmente o ministro Alexandre de Moraes ele deve estar de bobeira total, né? Ele deve estar assim, se encontrando secretamente com senadores para dizer assim, senador, olha, não vota no Jorge Messias não, tá? Manda lá um recado para o Flávio Bolsonaro, ou vice-versa. Gente, é um troço tão fantasmagórico, mas isso acaba alimentando uma série de pessoas de direita e de esquerda também, que vão dando algum tipo de vazão a esse tipo de história delirante da Malu Gaspar, que, como outras histórias delirantes, de vez em quando ela encaixa um fato aqui, outro acolá, mas as interpretações dela, claro que estão a serviço de uma estratégia de desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, enfraquecer o Supremo Tribunal Federal e manter viva essa extrema-direita pulsando, porque a extrema-direita ela é funcional para o poder econômico, como eu sempre tenho salientado aqui com vocês. Gente, essa gente toda que você acha estranha, gente esquisita, que fala besteiras, que fala loucuras, gente, se eles fizessem tudo isso, mas eles ajudassem a mexer na estrutura econômica do nosso país, eles já estariam fora da vida pública há muito tempo. Mas como eles fazem essas maluquices, esses aproveitamentos todos, mistura inclusive da religião com a política, e são funcionais para a manutenção do poder econômico, de estruturas continuarem a saquearem o povo brasileiro, aí eles são preservados, eles são úteis. Então, gente, o Senado aqui no Brasil, como o Senado em todas as partes do mundo, o Senado é uma casa estratégica. O poder econômico investe muito pesadamente na eleição de senadores. Os senadores, classicamente, são representantes dos poderes econômicos. Isso aqui no Brasil, é assim na Argentina, é assim nos Estados Unidos, é assim em quase todos os países do mundo. De vez em quando, alguma coisa fora da curva acontece, como, por exemplo, a eleição no México, onde a presidenta mexicana conseguiu ser eleita com 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado. Mas isso depois de muito embate político, disputando o espaço político e mostrando para a sociedade quem são as pessoas progressistas naquele país para chegarem até essa posição. Eles conseguiram derrotar o poder econômico no México. No Brasil, nós não conseguimos isso ainda. O Senado brasileiro
é composto, portanto, dentro dessa lógica, desde sempre, por senadores que são ligados ou são apoiados ou são insuflados pelo poder econômico de uma maneira em geral. Se você ler um livro do Barack Obama, antes dele ser presidente dos Estados Unidos, ele foi eleito senador. Então tem um livro dele muito interessante chamado Audácia da Esperança. E ele vai colocando como é que ele chegou até o Senado e ele mostra, olha, nos Estados Unidos, só milionário ou bilionário vira senador. Por uma razão muito simples. Nos Estados Unidos não tem fundo partidário, não tem dinheiro público para a campanha. Então, os candidatos se apresentam ancorados em doações para suas campanhas. Doações de corporações, de mega empresários. Muitos empresários falam, para que eu vou dar dinheiro para fulano se eu posso ser o candidato? Eu vou me apoiar, né? Então, Obama fala isso sobre a estrutura de poder nos Estados Unidos. E o poder econômico, quando controla uma das casas, quando tem um sistema bicameral, Câmara e Senado, ele controla tudo. No Brasil, são 81 senadores. Se o poder econômico tiver o controle de 41, ele barra qualquer coisa ou ele pode ajudar a aprovar qualquer coisa. Então, isso é histórico. Desde a época priscas eras no Brasil, o Senado sempre é composto por representantes de grandes estruturas. Acontece isso no Brasil, só que no Brasil, de 2018 para cá, houve uma infiltração. A extrema-direita, não conectada diretamente a esses interesses, chegou até o parlamento brasileiro. Mas eles fazem parte da mesma panela, porque apesar deles dizerem que são contra o sistema e tal, eles estão aí juntos. E nessa eleição do Jorge Messias, nós não poderíamos ignorar que a maior parte dos senadores que estão lá, eles estão defendendo interesses particulares, interesses corporativos, interesses financeiros. Então, qual é a surpresa? Muitas vezes, quando alguém é indicado para compor o Supremo Tribunal Federal e passa pelo Senado, é porque essa indicação tem a ver na defesa de interesses que esses grupos econômicos que controlam o Senado, eles têm em comuns, né? Então, gente, esse é o pano de fundo. Qualquer que fosse, se o presidente Lula tivesse indicado um cara absolutamente ligado a banqueiro, ao sistema econômico, ao poder econômico, alguém que tivesse esse perfil, né, aparentemente técnico, né, teria passado com o pé nas costas, né? Alguém fora da curva que passou foi o ministro Flávio Dino, né? Enfim, que passou ali de uma maneira muito surpreendente até para algumas pessoas, mas passou raspando a trave, mas foi uma outra conjuntura, né? Então, temos que entender isso. O Senado, em regra, é uma casa conservadora, é uma casa que atende ao poder econômico. Enfim, e se o poder econômico está contra o Lula hoje, dificilmente, junto com os bolsonaristas, dificilmente o nome seria aprovado, né? Essa luta será difícil mais à frente, tá? Mas vamos seguir aqui. O presidente Lula fez esse pronunciamento no 1º de maio, se apresentou com um chapeuzinho. O chapeuzinho do presidente Lula tem várias razões. Ele já fez alguma cirurgia, já teve câncer, enfim, tem pouco cabelo, fez cirurgia na cabeça para tirar mancha, então ele tem que usar um chapeuzinho. Aí incorporou ali ao visual dele, ficou uma coisa charmosa, né? Mas é o seguinte, depois do presidente Lula, até engasguei aqui, desculpa, gente, depois do presidente Lula ter se apresentado, aí eu dou uma olhada nas redes e vejo uma pessoa que tentou dar uma clonada, né? Mas ficou tão fake, ficou tão esquisito. Eu pensei até que fosse uma montagem, mas não foi não, gente. O Flávio Rachadinha se apresentou no Dia do Trabalhador para falar sobre o Dia do Trabalhador, coisa que ele não tem a menor familiaridade, porque ele nunca trabalhou na vida dele, né? E o pai dele também, os irmãos dele também, então ele não tem muita noção do que é isso. Aliás, eles atuam contra o trabalhador, né? Durante o governo do pai dele, o salário mínimo não teve reajuste, não teve 1% acima da inflação. Os aposentados não tiveram 1% acima da inflação. Eles destruíram uma série de direitos sociais, mas aí vem com essa conversa mole, né, do Dia do Trabalhador. Vamos lá. Trabalhador do Brasil, que acorda cedo, de madrugada, que pega 2, 3 conduções. E de uma coisa que é muito interessante, você não precisa ser de direita e de esquerda, mas se você tiver uma sensibilidade, você olha para a cara de uma figura dessa, você consegue ver algum tipo de honestidade, de sinceridade que ele está falando? Vamos lá. Que sai de casa todos os dias para trazer de volta a dignidade para sua família. Vocês são a força do nosso país. E eu quero que cada um de vocês se sinta abraçado. Gente do céu, se sinta abraçado. Eu pensei até que no texto ele começasse a dizer assim, batatinha quando nasce, se esparrama ou esparrama pelo chão, né?
Eu acho que nessa interpretação dele aqui, lá na escola dele, quando ele foi criança, a professora deve ter dado nota 0 para ele, né? Enfim, ficou com algum tipo de trauma aí. Mas ele com esse chapéu de boiadeiro, de vaqueiro, de fazendeiro, de agricultor, você acha que o Flávio Bolsonaro tem familiaridade com isso? Ele já plantou algum pé de alface na vida dele? Ele já criou alguma galinha na vida dele? Ele já criou alguma tartaruga? Criou alguma coisa? Enfim, a única coisa que ele criou foi dinheiro na conta dele, né? Isso aí ele sabe criar com uma maestria muito grande. Ele já pegou alguma enxada na vida dele, mas está com esse visual aqui. A coisa mais próxima que ele tem de chapéu é de usar chapéu quando está lá em rodeio de vaqueiro nos Estados Unidos, torrando dinheiro público, né? Aí ele sabe do que significa usar um chapéu, né? Gente, aí no mundo bolsonarista, esse mundo tenebroso. Técnica de enfermagem diz ter sido agredida por Magno Malte durante exame. Senador nega agressão. Gente, é gente muito desqualificada, muito desclassificada. É o seguinte, com certeza tem câmera lá, vão pegar algum tipo de câmera. Vocês acham que a enfermeira ia inventar uma história dessa? De ter sido agredida pela criatura? E aí você já conhece o perfil moral do senhor Magno Malte, né? Ele já teve acusações pesadíssimas de pessoas que circulam ao redor dele ali, situações pesadíssimas. Ele faz esse discurso aqui, defende criança, mas tem coisa ali complicada com ele, enfim. E a relação dele com mulheres também não é das mais tranquilas, para dizer o mínimo. E eu estou tocando nisso porque é um desses que defende a família. Aliás, quer lançar a filha como candidata a senadora lá no Espírito Santo. Mas a vida do cara é complicada, né, gente? O defensor da família Magno Malte se separa mais uma vez e o motivo seria a traição dele. A segunda ex-esposa do Magno Malte, falando cobras e lagartas da criatura. Deputada Lauriette anuncia divórcio com esse senador Magno Malta. Histórias cabeludas, não vou entrar aqui em detalhes com vocês, né? Mas de vez em quando o senador ele aparece com algum tipo de enfermidade, né? A vida dele é uma vida meio atribulada, né? Outro dia, um box de um banheiro do hotel deu uma surra no senador Magno Malte, né? Você sabe como é que é box de banheiro, né? Box de banheiro não pode ficar invocado com a pessoa que sai logo agredindo a pessoa, né? Ele apareceu com isso, não, foi o box do banheiro, o box do banheiro estourou, né? Pois é, né? Que coisa. Você já consegue imaginar, né, a relação dessa gente com mulheres. É só ver como é que o Bolsonaro tratou mulheres a vida inteira, como ele tratou jornalistas, como ele era muito falastrão, muito valentão, ele nunca fazia isso com homem. Aí é o seguinte, essa gente, eles gostam muito de bancar os valentes. E um deles é esse senhor, o Marcel Van Hatten. Gente, é gente muito sem escrúpulos. Ele pegou um assessor do comandante do Exército, o Tomás, o comandante Tomás, e ficou desafiando o cara ali, ficou o militar, e a cena foi grotesca, porque do jeito que ele fala, ele quer transmitir para o eleitorado dele que ele é um valentão, o Van Hatten é valentão. Mas tem valentia nesse tipo de cena aqui, vamos acompanhar. Isso é frouxo, milhão de está só se o senhor defende o frouxo, é frouxo também, me desculpe. Não. Aí ele fala, se o senhor defende o frouxo, o senhor é frouxo também, vira as costas e sai, né? Essa é atitude de gente corajosa, mas vamos seguir aqui. Não. É frouxo, é covarde. Pra me puxar no canto pra falar uma coisa, pra ter uma defesa dessa, leva o seu comandante vem aqui, ele vai aparecer aqui semana que vem, ele pronto, não é frouxo. Agora, vejam só. O cara pega um militar, num ambiente que não é ambiente do militar, um ambiente ali dentro da Câmara, e chama o cara de frouxo e chama de covarde. O que ele está esperando com isso? Ele acha que o militar ali vai reagir, vai dar um soco na cara dele? Se for isso, até vai atender a algo que ele gostaria que acontecesse, né? Para se fazer de vítima e tal. É o elemento provocador, é o elemento sem escrúpulos. Agora, ele seria corajoso se ele tivesse um outro tipo de atitude. Aí o comandante do Exército, o militar que estava ali, poderia até falar com ele, porque o que ele poderia fazer? Xingar frouxo o senhor, começar a bater boca com ele? Dar um soco nele? Ou poderia dizer para ele o seguinte, deputado, vamos fazer uma coisa, o senhor está me chamando de frouxo? Vamos fazer o seguinte, vamos para uma praia deserta, eu e o senhor, vamos para um lugar onde não tenha ninguém, tá bom? Aí o senhor chega na minha cara e me chama de frouxo. Será que o Van Hatten toparia fazer uma coisa dessa? Obviamente que não, né?
Então, gente, esse é um comportamento não de alguém que tem algum tipo de coragem, mas é o comportamento de alguém que é um cínico, alguém que de fato é um covarde, porque está se aproveitando de uma condição para tentar oprimir o outro, para subjugar o outro. É assim que essas pessoas agem, é assim que eles acham que são valentes, colocando armas nas cinturas. Quantas vezes você já viu esses bolsonaristas todos posando com a arma, né? Parece que são valentes, parece que já foram em alguma comunidade, alguma favela, enfrentar a milícia, enfrentar tráfico, parece que entraram em guerra, alguma coisa. Tudo frouxo que usa esse tipo de expediente para transmitir algum tipo de valentia. Só engana mesmo os outros trouxas que acreditam que essas pessoas têm algum tipo de dignidade, algum tipo de honradez, capaz de desafiar alguém para algum tipo de situação, né? Gente, eu fico por aqui lembrando que neste domingo vou fazer uma live. Você desde já está convidado, vou interagir com você, vou responder perguntas, questionamentos, vamos fazer análise da conjuntura e projetar algumas coisas muito importantes para 2026. E hoje eu vou postar uma enquete muito interessante que eu quero a sua participação. Fique ligado aí durante o dia no nosso portal, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau!